Olá, tudo bom? Como que estão as coisas? No vídeo de hoje eu quero te apresentar os conceitos de receita bruta e de receita líquida e diferenciar essas duas definições para mostrar como cada uma funciona no seu negócio. Se você confunde essas duas receitas, você pode estar cometendo um erro muito comum, mas que agora pode ser facilmente resolvido, tá? Um ponto fundamental para todo empresário, ou melhor, para todo mundo que tem um negócio, e aqui eu incluo os profissionais liberais, né? Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas, farmacêuticos. Você tem que ter um planejamento financeiro e gestão financeira no seu negócio. Isso é fundamental. Sem esse planejamento, você vai perder muitas oportunidades de crescer o seu negócio e ter mais lucro. E eu vou te mostrar que você precisa entender alguns conceitos que às vezes não são comuns, mas que são essenciais para você fazer essa gestão financeira ou então conseguir conversar de igual para igual com quem faz essa gestão para você, tá? Assim você evita de ser enganado e até consegue tomar decisões bem fundamentadas. Vamos começar com a receita bruta, que é o primeiro, tá? A receita bruta é o valor da venda dos produtos, das mercadorias e dos serviços que você presta durante um determinado período analisado. Nós sempre vamos analisar um determinado período, pode ser um mês, uma semana, um dia, um ano. É, a receita bruta é o faturamento do seu negócio. Se é o faturamento, a receita bruta mostra o quanto de dinheiro está entrando no seu negócio, permitindo que você tenha uma ideia de receita com base na quantidade do produto vendido ou do serviço prestado. Há uma relação direta entre a quantidade de venda e o valor da receita bruta. E se a receita bruta está vinculada à venda, você consegue avaliar se as vendas estão indo bem, se elas estão dando bons frutos ou se é necessário você mudar alguma estratégia no setor comercial ou no marketing. Você vai conseguir preparar a empresa para uma sazonalidade, por exemplo, dependendo do que você vende e do que você presta. E se o seu negócio é afetado pelos meses de alta, baixa procura, então é possível você adotar um planejamento de vendas, programar a compra de matéria-prima ou de insumos, então analisar novos serviços para o mercado. Tudo isso você consegue fazer com base no acompanhamento da receita bruta do seu negócio. E avançando um pouco mais até, com o acompanhamento da receita bruta, você consegue ter uma noção da quantidade mínima de produtos ou serviços que o seu negócio precisa vender para cobrir custos e despesas fixas e variáveis, ou seja, a quantidade mínima necessária para o seu negócio se manter. Até ali, o se manter, a gente chama é o ponto de equilíbrio. Então, você, acompanhando a receita bruta, você consegue chegar e analisar o seu ponto de equilíbrio, que é o momento onde está zero a zero. Você não está pagando para trabalhar, não está dando lucro, mas também não está pagando para trabalhar. A partir dali, a mil maravilhas, entendeu? E ponto de equilíbrio, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? E para a explicação ficar um pouco mais completa, é fácil separar os custos das despesas, tá? Custo é todo gasto atribuído diretamente ao produto final do seu negócio. Um exemplo comum é a matéria-prima, ou o produto que você compra para revender, por exemplo. O valor que você gasta para comprar esse produto para revender é custo. Despesa é o gasto mais geral, que não está diretamente relacionado ao seu produto ou ao seu serviço, mas que serve para manter todo o seu negócio funcionando, como por exemplo a material de limpeza e material de escritório. É difícil trazer um exemplo muito certo do que é custo e do que é despesa, porque tudo depende do seu negócio, tá? Por exemplo, eu sou advogado e aqui no meu escritório, material de escritório, para mim é custo. É diretamente relacionado à atividade que eu exerço. Mas no mercado, material de escritório é despesa. O salário de um prestador de serviço aqui, um outro advogado do escritório, é custo, porque é um gasto relacionado diretamente ao serviço final que a gente exerce. Mas no um departamento jurídico de uma rede de mercados, o advogado que faz parte do departamento jurídico já não é custo o salário dele, é despesa, porque é um gasto geral para manter o negócio funcionando. Então perceba que é difícil eu trazer um exemplo específico, porque ele pode não ser custo para você, ele pode ser despesa e vice-versa, entendeu? Então você tem que analisar o seu negócio,
listar todos os gastos de modo geral e depois, com base no serviço que você presta ou produto que você vende, você vai relacionar o que é custo, o que é despesa, tá? Fixo e variável, aí tanto faz. Fixo é aquele custo ou despesa que não varia conforme o volume de vendas do produto ou serviço. O variável, como o nome diz, ele já varia e ele aumenta conforme as vendas aumentam, tá? Simples assim. Fixo e variável é mais fácil. E para acompanhar essa receita bruta, você precisa ter um DRE bem elaborado, que é um demonstrativo de resultado de exercício, que serve para você acompanhar todos os indicadores financeiros do seu negócio. A receita bruta, por exemplo, vai estar no primeiro item do DRE. Então é muito comum, é muito comum não, eu digo assim, todo mundo tem que ter muito bem explicado, muito bem descrito o que é custo e o que é despesa e todas as informações, porque é muito relevante você ter tudo anotado, todas as informações anotadas. Ó aqui, ó, a receita operacional bruta, ó, desse exemplo, é aqui é a primeira linha. Tá vendo? A primeira linha aí é a receita operacional bruta, 1.200. Aí depois tem os descontos, aí tem dedução, aí a receita líquida tá aqui embaixo, ó. É o próximo item que nós vamos conversar. Então, a receita bruta é venda, tudo que vendeu, e está operacional aqui porque é uma receita relacionada diretamente ao objeto da empresa, tá? Pode ter receita de investimento e pode ter receita de financiamento, tá? Mas não a gente fala sobre operacional porque é um negócio, o core business aí, o que realmente a empresa faz. R$ 1.200. Aí venda de produto, serviço, prestação de serviço, né? Aí as deduções relacionadas diretamente à receita bruta, aí a devolução, impostos da nota fiscal e os abatimentos. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? Só para mostrar para você que a receita bruta ela é a primeira linha do seu DRE e ele representa o seu faturamento, que é a sua venda, tá certo? Então vamos continuar. E como eu disse, para calcular a receita bruta, você precisa só multiplicar a quantidade vendida do produto ou do serviço prestado pelo valor dele. É simples. Se você vende um produto de R$ 10 e vendeu 100 unidades, a sua receita bruta é 1.000. É igual ao faturamento. Receita bruta é faturamento. E por mais animador que possa parecer quando você faz a conta e vê esse valor alto, né? Você precisa tomar o cuidado de que não é todo esse valor que realmente vai sobrar e entrar no seu bolso. Existem diversos descontos que devem ser feitos até chegar ao resultado final. E você viu ali, né? Da bruta para a líquida já tem um desconto muito alto, que são os impostos de nota fiscal, as devoluções, os descontos que dá para o cliente comprar, tudo isso a gente reduz da receita bruta. E no DRE tá o valor cheio, né, sem esses descontos, porque no DRE ele vai pelo regime de competência. Então, não é o valor que entrou realmente, mas é o valor que o seu negócio fez, tá? No DFC é valor de caixa. Então, é quanto entrou no caixa. Você olha o DFC e fala assim, pô, entrou tanto no caixa. No DRE não, no DRE poxa, estamos com tanto positivo ou tanto negativo. Aquele dinheiro ali no DRE pode ainda não ter entrado. No vendas a prazo, por exemplo, no DRE está contando como se parecesse que fosse ali entrada de caixa. Tá? DRE é regime de competência, deve ser regime de caixa. A diferença é que o regime de competência ele vai anotar os valores conforme os eventos. Então, se você vendeu a prazo R$ 1.000, ele vai anotar ali R$ 1.000. No DFC não vai aparecer os R$ 1.000, porque é regime de caixa, porque aquele dinheiro ainda não entrou. Quando entrar, vai constar no DFC. Essa é a diferença, tá? Depois que você pega o jeito, fica muito mais fácil. São dois relatórios muito importantes, tá? Por isso que é muito importante você ter anotado todos os gastos do seu negócio de forma detalhada, cada custo, cada despesa. E pela redução desses gastos, em especial, o seu negócio ele vai ter uma sobra muito maior de dinheiro. Então, se você tem uma receita bruta alta e os gastos são altos, vai sobrar pouco até, sabe? Você tem duas alternativas sempre. Vender mais, o que eu aconselho é sempre fazer, vender mais. E ao mesmo tempo você ir afunilando as vendas para, claro, só ter venda boa, né? E que ela encaixe dentro do seu planejamento financeiro e ali você trabalha e reduzindo
despesa e custo. Principalmente despesa, que é o que come o lucro do empresário, tá? Agora vamos falar sobre a receita líquida um pouco, e depois que você consegue entender a receita líquida fica muito mais fácil, já que ela é o resultado da receita bruta menos as devoluções, os impostos destacados na nota fiscal e os descontos comerciais, são aqueles descontos dados pelo cliente, para o cliente, né, para incentivar ele a comprar. É a receita líquida que efetivamente mostra o quanto de dinheiro o seu negócio está ganhando, já que é a sobra da receita bruta, né? Descontado os valores diretamente ligados ao produto ou serviço que você vende. Aquele desconto de receita bruta é o que é relacionado diretamente ao produto ou serviço. Então, por exemplo, os impostos descontados ali, se você presta um serviço, é o ISS que está descontando. Tá? Devolução, devolução é aquele valor que não vira caixa. Ele volta para ser uma nova venda. Então, você vendeu um produto, ele voltou por algum motivo, às vezes dentro daqueles 7 dias que o código do consumidor determina, você desconta ali, que é um dinheiro que não vai entrar, entendeu? E também tem os descontos que você dá para o cliente, que deve estar previsto no plano, projeto financeiro seu e no planejamento orçamentário do seu negócio, um certo porcentagem de desconto que você pode dar para o cliente. Você tem que planejar isso. Não é simplesmente colocar um preço lá e na hora o vendedor dá o desconto que der, não. O preço varia conforme o desconto. O preço tem que variar conforme o número de parcelas do parcelamento ali, da venda a crédito, tudo isso você tem que planejar antes, entendeu? Porque senão você vai acabar vendendo um produto que não está te dando lucro nenhum. Porque antes você não fez uma conta básica, sabe? Para saber se você pode dar o desconto. Tem tudo isso. Então, veja que naquele DRE que eu mostrei, a primeira linha, que é a receita bruta, tá lá uma receita de R$ 1.200. Olha lá, uma receita bruta de R$ 1.200, ali em janeiro, ali, ó, primeira linha, receita bruta. Faz os descontos, né? A devolução de venda, abatimento, que é o desconto que foi dado lá pelo o cliente, a devolução de venda e os impostos, tá? Impostos e contribuições que são relacionadas diretamente à venda ou à prestação de serviço. E R$ 900 é a receita líquida. Veja que não é todos os 1.200 que é seu, que você tem que contar como dinheiro da empresa, entendeu? Você tem que fazer uns descontos. Tá? E agora que a gente consegue entender essa diferença entre receita bruta e receita líquida, é bem provável que você já consiga entender a importância desses indicadores financeiros do seu negócio. Depois que a gente entende esses conceitos, fica mais fácil de compreender e fazer uma análise econômica e financeira do seu negócio, do que você faz, entendeu? Mas o essencial para isso não é você decorar. O essencial é você registrar. Eu sempre vou dizer isso. Você tem que registrar todas as informações, porque informação é poder. E com informação você toma melhores decisões. Você precisa registrar toda a movimentação do fluxo de caixa e todas as informações do seu negócio. Quanto mais informações estiverem registradas, melhor serão os relatórios e mais qualificadas serão as suas decisões. E pode ter certeza que tudo isso impacta o quanto de dinheiro você vai colocar no seu bolso no final das contas. E veja que um valor alto de receita bruta, desculpa, um valor alto de receita bruta não necessariamente reflete uma boa receita líquida. Se você se baseia na receita bruta para fazer investimentos e contratações de novos funcionários, você terá uma péssima surpresa depois de algum tempo, pois não é todo esse dinheiro que vai entrar para a empresa. Então, tendo uma boa noção de receita bruta e de receita líquida, você vai conseguir fazer uma análise mais profunda e completa do preço de venda do seu produto ou serviço e da margem de contribuição, que é o lucro da venda de cada produto ou serviço e quanto esse valor contribui para o seu negócio, para cobrir os custos, as despesas e ainda gerar lucro. É um percentual da venda que vira lucro. Aí depois que descontamos os custos e as despesas. Mas o margem de contribuição eu vou fazer um vídeo e vou deixar aqui o link para você acessar, tá?
Vou deixar um vídeo aqui explicando certinho como que calcula a margem de contribuição, que é uma coisa relacionada à outra. Você vai vendo depois, você vai estudando, um ponto relacionado a outro. E no final das contas, você não consegue fazer nada de gestão financeira se você não tiver tudo muito bem registrado. Então, o ponto inicial é registrar o fluxo de caixa, listar receitas, despesas, custos e contas a pagar, contas a receber, colocar tudo num papel, montar uma planilha e dali seguir analisando e registrando todas as movimentações da empresa. Então, resumindo para acabar já, se você, para você não se confundir, a receita bruta é o valor da venda, é o valor do resultado da venda dos produtos ou serviços que você presta, é o faturamento do seu negócio. Você pega a quantidade vendida, multiplica pelo valor do produto ou serviço e você tem a receita bruta ou faturamento. Simples assim, tá? A receita líquida é o valor que você chega quando você pega a receita bruta e faz os descontos, a subtração dos impostos que estão na nota fiscal, os descontos concedidos para os clientes e eventuais devoluções dos produtos. Serviço é meio difícil de ter devolução. Essas duas receitas, então, são encontradas lá no DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, e são fundamentais para as suas decisões como gestor do seu negócio. Não é você que vai fazer o DRE, é um contador, mas ele precisa de boas e excelentes informações para poder montar o DRE. Então, no final das contas, você ou a tesouraria aí da sua empresa, o financeiro da sua empresa precisa ter tudo muito bem registrado e tudo muito claro e transparente para encaminhar para o contador. Ele monta o DRE, tá? Você não pode investir e contratar novos funcionários com base na receita bruta, beleza? Você não pode achar que a receita líquida é todo o dinheiro que vai no seu bolso, porque também tem desconto ainda. Há ainda os custos e as despesas que precisam ser descontados, e esse é um ponto fundamental. É o custo e a despesa que corrói o seu lucro silenciosamente. É ele que te pega pelo pé quando você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é falta de registro das informações, principalmente do fluxo de caixa, e as despesas e custos altos. São duas pontas. Você não tem informação suficiente registrada para entender o que está acontecendo, e quando registra tudo, geralmente o problema é custo e despesa, que é alto. Mas agora, você tem essas informações suficientes para tomar boas decisões, você consegue analisar agora a receita bruta e receita líquida, né? Então você pega o DRE com o seu contador nessa semana e analisa os números do seu negócio. Já começa, vai fazer toda a diferença. Veja como eles estão e qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários que eu respondo todas as dúvidas, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Muito bom falar com você.